O Museu de Arte do Rio apresenta o Rio dos Navegantes. Desde a mais longínqua antiguidade, em todas as culturas e civilizações, as estrelas do céu são um instrumento maior de conhecimento do espaço onde vive e se movimenta o homem. Não há percepção correta dos grandes movimentos na superfície da Terra sem o referencial astronômico. Não teria havido a navegação histórica nos mares sem o conhecimento das estrelas. Sem o complexo e sofisticado conhecimento do céu, não se desenhariam caminhos em um mundo feito apenas de água e horizonte. Disso, podemos concluir que o que foi descoberto pelos europeus na era das navegações não foram terras e continentes, mas um novo céu, aquele pontuado pelo Cruzeiro do Sul, aquele que cobre e revela um outro, um novo mundo, então invadido e subjugado. São muitos os nomes que podem designar um sujeito em movimento: viajante, imigrante, refugiado, turista, navegante. Esses nomes mudam não só através do tempo, mas segundo intenções, circunstâncias políticas e econômicas, classe social e o direito de ir e vir. Não existe território sem conflitos, sejam eles geográficos, conceituais, identitários, linguísticos, culturais. Nesta exposição, provocamos a reflexão sobre modos de vida que formaram a cidade e continuam a desafiar a convivência entre estabelecidos e visitantes, formas de uso e democratização do espaço público. O mundo natural e o mundo inventado se entrelaçam na arte e na ciência. Entre catalogação e fantasia, modelam-se universos desde tempos remotos. Imagens revelam modos de ver, modos de ser, mentalidades. Somos agora convidados a conviver com imagens de tempos e espaços diversos, buscando encontrar os olhares que recriaram a natureza da América. Achados arqueológicos, pranchas, coleções de naturalistas e cientistas de outros séculos e obras de artistas contemporâneos espelham o modo como tantos viram e veem as coisas, os seres, os encadeamentos naturais do nosso novo velho mundo. Os tupis-guaranis ocupavam pontos esparsos da América Ocidental. Das regiões das Missões do Rio da Prata, no Paraguai, até o nordeste da América do Sul, há vestígios arqueológicos desses povos milenares que teriam se dispersado para o leste e para o sul a partir da Amazônia há cerca de 2.500 anos. Na Baía de Guanabara, os tupis teriam expulsado ou absorvido populações anteriores. Em 1500, milhares de tupinambás divididos em grupos como Tamoio, Temiminó e Tupiniquim viviam no Rio de Janeiro, que um dia foi avistado por caravelas. Em 200 anos, os tupinambás estavam extintos. Extintos? Na verdade, a declaração da extinção dos povos indígenas da Baía de Guanabara tem servido para justificar a desapropriação de seus territórios. Em função da ocupação europeia do litoral do Rio de Janeiro a partir do século XVI e do choque de civilizações entre indígenas e europeus, nos dias de hoje restam poucos registros da cultura material ou simbólica dos povos que aqui habitavam e que permitiriam dimensionar os efeitos do processo de colonização. No tempo das primeiras travessias oceânicas, os portugueses eram peritos no que havia de mais avançado nas ciências náuticas e estavam empenhados no aprimoramento de métodos de medição, orientação e tecnologias de armação. Atravessar os mares era perigoso, mas promissor. Do outro lado esperavam mercados, terras, honrarias, poder e riquezas fabulosas. As observações dos navegadores Américo Vespúcio, Pedro Álvares Cabral e Nicolau Coelho propagaram ideias perturbadoras de que as terras abordadas a oeste pertenciam a uma parte desconhecida do mundo, um novo mundo. Modelo do cosmo, a esfera armilar foi um importante instrumento astronômico de navegação por mares desconhecidos, tendo se tornado símbolo do período das invasões portuguesas. Sua forma revela que as teses de que a Terra era plana estavam ultrapassadas já naquele momento.
Os naufrágios eram muito comuns. Expedições inteiras desapareciam e outras retornavam com uma ínfima parte das frotas de partida. Repletas de façanhas e trágicos episódios, as viagens oceânicas demandavam proteção espiritual, por isso as embarcações traziam em sua proa figuras que teriam o poder de espantar espíritos maléficos. Entre as primeiras pisadas dos portugueses na Baía de Guanabara, na expedição de Gaspar de Lemos em 1502 e a expulsão dos franceses que ali fundaram sua França Antártica, passaram-se mais de 6 décadas. O povoamento português ainda era ínfimo, o que deixava a Bahia exposta aos interesses de outras nações, como a França. Chamada de Henriville ou de São Sebastião do Rio de Janeiro, a cidade do Rio foi fundada por motivos estritamente militares. No embate pela ocupação e defesa do território, os povos indígenas temiminós foram aliados dos portugueses, enquanto os tamoios aliados dos franceses. Vitoriosos, os portugueses doam sesmarias aos índios temiminós, em área estratégica para a defesa, local em que será fundada a cidade de Niterói. No mesmo período das tentativas francesas de colonização do litoral do Brasil, ocorre a chamada Confederação dos Tamoios, uma união indígena contra a escravidão imposta pelos portugueses. Chefes de aldeias e de povos diversos, como tupinambás, aimorés, goitacazes e guaianás, reuniram-se e, apoiados pelos franceses, fizeram uma aliança contra os peróis, como jocosamente chamavam os portugueses. Os olhares sobre a Baía de Guanabara antecedem em milhares de anos aqueles registrados em palavras e imagens. Confundida com a foz de um grande rio, por isso denominada pelo navegador português Gaspar de Lemos em 1502, Rio de Janeiro, a Baía da Guanabara é conformada como um porto natural. Duas grandes formações rochosas eram pontos de referência para os navegantes que se aproximavam da costa. Uma era o Pão de Açúcar, assim chamado pela semelhança com os torrões de açúcar informados nos engenhos, e a outra era a Pedra da Gávea, nome inspirado por sua forma semelhante à de um cesto de gávea, que instalado no ponto mais alto do mastro do navio, permite avistar melhor o entorno. A cidade cresceu refreando e reorientando suas águas. Pântanos, alagadiços e lagoas foram drenados e aterrados para a construção de vias e edificações, todos com mão de obra escravizada. A dinâmica da ocupação portuguesa no Rio dependeu da força de trabalho indígena em todo o período colonial, principalmente nos séculos XVI e XVII. As diversas restrições à escravização indígena, sobretudo de ordem religiosa, eram ignoradas. Seguindo a perversa lógica econômica colonial de alcançar o máximo de lucros com o mínimo de investimentos, os altos índices de mortalidade indígena podem ter sido causa fundamental para o aumento do tráfico negreiro, de forma a suprir as necessidades produtivas do projeto colonizador. No século XIX, o Rio se torna o maior centro ocidental de importação e redistribuição de africanos escravizados. Em 17 de maio de 1888, 30 mil pessoas se reuniram na missa campal em ação de graças pela abolição da escravidão no Brasil. Mas o que vemos nesta foto, de Antônio Luiz Ferreira, é um evento imperial, católico, em que políticos, monarcas, jornalistas e cidadãos comuns encenam a mobilização nacional da opinião pública contra a escravidão. Onde estão os escravos libertos e mestiços que tomaram engenhos, se rebelaram e criaram seus próprios espaços de liberdade? A diáspora africana difundida nas Américas não se limita às fronteiras étnicas ou locais, mas constitui uma rede transnacional de fluxos, trocas e resistências culturais. Forjada sob a violência que relegou africanos de tantas nações ao status de mercadoria, a cultura que desde os primeiros navios negreiros transpôs esse oceano de sangue vingou no continente americano. Hoje estabelecido, o conceito de Atlântico Negro permite assimilar na historiografia a relevância do continente africano na configuração cultural do Atlântico Ocidental. A escravidão havia sido abolida em 1888, mas os castigos corporais continuavam na ordem do dia na Marinha da República, onde a maioria dos homens de bordo eram negros. Liderados por João Cândido, que ficou conhecido como Almirante Negro, em 1910, fartos do açoite e das péssimas condições em que trabalhavam, centenas de marinheiros tomaram o comando de 2 navios de batalha e ameaçaram usar seu alto poderio bélico para bombardear a capital da República.
O governo negociou e acenou uma anistia que não se cumpriu, pois muitos rebeldes foram punidos e demitidos. Quando faleceu, aos 89 anos, João Cândido ainda era perseguido pela Marinha. A história do Cais do Valongo é também a história da resistência do povo negro. É a história dos terreiros de candomblé, da luta dos trabalhadores portuários, das ruas e esquinas por onde circularam célebres capoeiristas. É a história do Quilombo da Pedra do Sal, ponto de reunião de recém-libertos, ainda hoje um local ativo de memória. A zona portuária tem sido, desde então, associada a uma população cuja exploração era incentivada e economicamente necessária, mas cuja presença era temida e indesejada. Por isso, os governos têm pretendido apagar a associação entre essa importante área comercial e o que é considerado indesejável e perigoso, sua condição humana, seus traços culturais e as disputas sociais que aqui se dão. A pressão econômica sobre essa população tem sido parte indissociável das contradições e dilemas que os projetos de gentrificação dessas áreas trazem consigo. O caráter cosmopolita próprio das cidades portuárias se inscreve no Rio através dos tantos povos que aqui se radicaram, vindos principalmente de diferentes regiões da África, Europa e Ásia, mas também de outras partes do Brasil. As influências e mudanças causadas pela combinação das diferentes culturas que compõem a cidade também podem ser percebidas pela organização urbana. Os deslocamentos humanos, suas intenções e impasses aqui têm criado diferentes vínculos e, mesmo que não se deem sempre de maneira pacífica, exercem influências mútuas, formando culturas híbridas, misturas vocabulares, alimentares, genéticas e existenciais. Você era um estranho e o Brasil o acolheu. Com essa frase escrita em vários idiomas, a Hospedaria dos Imigrantes da Ilha das Flores, fundada em 1883, recebia os milhares de estrangeiros que aqui aportavam, atraídos pelas facilidades oferecidas para a colonização do interior do país. A cidade portuária se torna cidade balneária. Praias aglutinam pessoas em torno de atividades lúdicas, religiosas e domésticas. Se a orla da Zona Sul exporta a imagem de um rio turístico e glamuroso, as praias do subúrbio ressaltam sua marca popular. O mito de que a praia é um local democrático por excelência é confrontado pela evidência das tensões sociais no espaço público de uma cidade cada vez mais desigual. As praias do subúrbio foram afastadas do traçado urbano que valorizou, desde a Copacabana dos anos 1930, a orla da Zona Sul. Praias como as do Caju, de Ramos, da Ilha do Governador e de Sepetiba foram relegadas ao esquecimento. Mas outras formas de uso e ocupação têm revitalizado essa parte da orla, como no caso do Piscinão de Ramos, uma alternativa de lazer e convivência diante dos problemas de poluição que afugentaram os frequentadores da antiga praia na Zona Norte. Em tudo isso, a procura e a vontade de ancorarmos em portos da diversidade, abrindo-nos para uma história constituída por trocas entre todos os continentes, formando um lugar que ainda precisa tornar-se outro.